Nós celebramos neste domingo, irmãos, a solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Vamos ouvir o Evangelho. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. O Evangelho, a temática, tem a mesma temática da primeira parte do Evangelho de Lucas, que nós ouvimos domingo passado. Mas o evangelista Mateus conta isso com um quadro bem forte, podemos dizer, e importantíssimo. A primeira coisa é onde está Jesus com seus discípulos quando acontece essa profissão de fé do apóstolo Pedro em nome de todo o grupo dos apóstolos. Na região de Cesareia de Filipe. Onde fica Cesareia de Filipe? No norte de Israel, perto do Monte Hermon, que já está no Líbano, onde nasce o Rio Jordão, nas cabeceiras das nascentes do Rio Jordão. E essa cidade, Cesareia de Filipe, foi construída pelo rei Herodes Filipe. Para quê? Para honrar o imperador Tibério César, que faleceu no ano 37. Então foi sob Tibério César que Jesus foi morto. Parece uma coisa meia... Por que tudo isso é importante? Tudo isso é importante porque Jesus tem esse momento da profissão de fé praticamente num lugar paganizado. Né? Porque aí tinha uma cidade paganizada que Herodes construiu em honra do imperador, que era até considerado como um deus, e tinha uma espécie de culto, dizem os estudiosos nesse lugar, a um deus de todas as coisas, o deus Pan, que virou depois Panias ou Banias, e até hoje parece que tem esse nome por lá, essa cidade, que está bem no norte de Israel, quase divisa com o Líbano. Bom, ou seja, no lugar de culto pagão, no lugar onde se exalta o poder deste mundo, é aí que Jesus quer que a profissão de fé seja feita. É como que anunciando a missão da igreja no mundo que não é favorável, que não é favorável. A geografia, então, dessa profissão de fé se dá aí. Essa profissão de fé do apóstolo Pedro, sobre o qual será construída a igreja. As pessoas ficam falando, tu és Pedro e sobre esta pedra. Há um jogo de nomes, sim.
E há a pessoa de Pedro que faz essa profissão. Mas é essa profissão de fé que Pedro faz, né? Não existe uma profissão de fé, como é que fala? Desvinculada da pessoa, né? Claro, você pode pegar o catecismo da Igreja Católica e dizer, aqui está a nossa profissão de fé. Tá bom, mas ela ali, naqueles papéis, não quer dizer nada. Mas quando ela está na sua vida, então ela quer dizer tudo, né? Porque a profissão de fé está ligada à pessoa, né? Não sei, talvez você já tenha ido numa celebração de batismo, de crisma, quando os padrinhos ou os crismandos, né, fazem a profissão de fé, o celebrante diz, esta é a nossa fé que da igreja recebendo, esta fé que vocês professaram, esta fé que vocês falaram. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui nós podemos fazer uma ligação com a pessoa do apóstolo Paulo, né, que tornou presente desde as origens da igreja essa missão de falar ao mundo pagão, de falar ao mundo com outros valores distintos do reino de Deus, né? Paulo é o apóstolo das gentes. Por isso, essa solenidade do martírio dos apóstolos, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, é celebrada aí no mesmo dia, né? E é a nossa realidade, né? Repito aquilo que eu dizia na outra semana, recordando a homilia do Papa Leão XIV. Dizem muitas coisas de Jesus, mas aquilo que nós temos que proclamar é o que Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa expressão que o evangelista Mateus faz questão de colocar, de dizer que Pedro disse, né? Não só o Messias que Israel espera, mas o Filho do Deus vivo, né? Você não é alguém que é um salvador, que veio aqui fazer uma guerra, uma revolução, nos libertar pura e simplesmente, mas tu és o Filho do Deus vivo, quer dizer, tu és o próprio Deus. Tu tens a natureza divina. E é essa a profissão de fé. E é sobre esta profissão de fé que eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Enquanto da comunidade cristã, unida a Pedro, né, professa essa fé, proclama essa fé no meio da Cesareia de Filipe que nós vivemos, a comunidade cristã está em pé. E por mais paganismo que tenha nesse mundo, por mais idolatrias que tenham nesse mundo, as portas do inferno não poderão vencê-la. E a Pedro, e aqui é importante, né? Estamos aí há um pouco mais de um mês de um novo Papa em que, né, parece que algumas pessoas ficaram meia assim, opa, né? Acordaram para alguma coisa quando foi dito o Papa Leão XIV não é o sucessor do Papa Francisco. O Papa Leão XIV é o sucessor do apóstolo Pedro. E é essa a missão que ele tem, o ministério petrino, de confirmar os irmãos na fé, de fazer presente esta fé da igreja, nesta pedra, na qual a igreja é construída. Então, Pedro tem uma missão muito importante e, consequentemente, né, a figura de Pedro na igreja, né, não só o apóstolo Pedro, mas todos os sucessores de Pedro têm a missão de ter as chaves do reino, de ligar e desligar, de ter essa autoridade. E por isso, com o passar do tempo, né, o Papa foi sendo chamado de vigário de Cristo, não só sucessor do apóstolo Pedro, mas vigário de Cristo, porque vigário é aquele que faz as vezes de, né?
E Santa Catarina de Sena chamava muito carinhosamente nosso doce Cristo na terra. Exatamente por causa dessa missão. Não é só uma... Tá bom, a história da igreja teve muitas bagunças, mas isso não de maneira alguma apaga a missão de Pedro. De ligar e desligar, né? Naquilo que diz de respeito da doutrina, da moral e dos costumes. Claro que Pedro responde, mas Jesus fez a pergunta a todos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus não diz para Pedro, Pedro, quem que você diz que eu sou? Não. Pergunta a todo o grupo apostólico. E Pedro responde em nome do grupo apostólico. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro é a cabeça do colégio apostólico. E aí então tem clara a doutrina da igreja, que é bom nós lembrarmos, né, como eu dizia, nesse tempo que temos o novo Papa e recordar a missão do ministério petrino, que Pedro é a cabeça do colégio apostólico. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Então tudo aquilo que é dito em doutrina, a tradição, a moral, os costumes, tudo isso é dito, né, em comunhão com o colégio apostólico, né? Pedro liga e desliga na comunhão dos apóstolos, né? Pedro hoje é Leão XIV e todos nós, os bispos, somos sucessores dos apóstolos e somos chamados a estar em comunhão com ele para que essa fé seja anunciada. Rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja a seguir em tudo os ensinamentos que destes aos apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa festa do domingo e da solenidade dos apóstolos a todos.